Você aí, toda noite em casa, vendo novela com a mamãe, aquele pessoal chorando, se agarrando. Gente, que diferente! Onde você vai jogar xadrez com seu pai? Peão, bispo, cavalo. Gente, que diferente! Você se lembra de quando alugar um filme era um verdadeiro passeio? Você chegava numa loja enorme, cheia de prateleiras azuis, lançamentos em destaque, sessão infantil separada. Tinha aquele cheiro de plástico novo, os cartazes de cinema nas paredes e a promessa de um fim de semana em família. Essa experiência marcou uma geração inteira de brasileiros. E o nome por trás de tudo isso era um só: Blockbuster. Durante anos, a Blockbuster foi sinônimo de sábado à noite no Brasil. Com lojas modernas, organizadas e uma estrutura que parecia coisa de outro país, ela reinventou o jeito de alugar filmes por aqui. Mas o que parecia imbatível desmoronou. Hoje, a rede não existe mais no país. Sumiu das ruas, das vitrines e até da memória de muita gente. E a pergunta que fica é: como uma marca tão forte, tão presente, desapareceu tão rápido? Nesta história, você vai entender como a Blockbuster chegou ao Brasil, como conquistou corações, o que causou sua queda e o que sobrou desse império azul e amarelo que um dia foi parte da nossa rotina. Antes da gente voltar no tempo, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui você encontra histórias reais que marcaram gerações e que merecem ser lembradas. A história da Blockbuster começa longe daqui, nos Estados Unidos. Foi em 1985, no Texas, que um engenheiro chamado David Cook teve a ideia de criar uma locadora diferente, organizada, padronizada e com um acervo enorme. Naquela época, as videolocadoras eram pequenas, desorganizadas e dependiam de catálogos impressos. A Blockbuster mudou tudo isso. Em 1995, a Blockbuster iniciou oficialmente sua entrada no Brasil, por meio de um acordo de licenciamento com a empresa BWU Comércio e Entretenimento S.A., que ficou responsável por implantar o modelo da rede no país. E foi em 1996 que a primeira loja física foi inaugurada, no bairro de Moema, em São Paulo. Era algo totalmente novo para os padrões brasileiros. Ambiente climatizado, iluminação impecável, corredores amplos, acervo extenso e organizado por categorias, uma verdadeira experiência de consumo inspirada no cinema americano. Em vez de poucas fitas atrás de um balcão, a Blockbuster oferecia milhares de títulos expostos ao alcance do cliente e uma experiência de consumo que misturava cinema, loja e conveniência. Não demorou para que a marca se espalhasse pelas principais capitais e grandes cidades do país. Entre 1997 e 2002, dezenas de unidades surgiram em locais estratégicos, shoppings, centros comerciais e bairros nobres. O público brasileiro, acostumado com locadoras de bairro, ficou impressionado com o padrão visual, a variedade de filmes e o atendimento diferenciado. Alugar um filme passou a ser algo mais do que prático, virou um evento. Nos anos finais da década de 1990 e início dos anos 2000, a Blockbuster viveu seu auge no Brasil. A marca virou sinônimo de sofisticação no setor de locadoras. Era comum ouvir frases como "vamos na Blockbuster", como se fosse ir ao shopping ou ao cinema. As lojas eram espaçosas, climatizadas e com uma curadoria de títulos atualizada semanalmente. Além dos lançamentos de Hollywood, havia seções temáticas, categorias como clássicos do cinema, independentes, romances latinos e até coleções de filmes nacionais, algo que ajudava o cliente a descobrir novos gêneros. Outro diferencial era o horário estendido. Enquanto locadoras comuns fechavam às 8 da noite,
a Blockbuster funcionava até meia-noite em muitos bairros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. No auge, chegou a ter mais de 120 lojas no país, distribuídas nas principais capitais e cidades de médio porte. Grande parte dessas unidades funcionava em esquinas movimentadas, centros comerciais e shoppings, sempre com fachada padronizada, logotipo azul. A experiência era completa. Você podia alugar filmes e games, comprar pipoca, doces, brinquedos de personagens licenciados e até camisetas de filmes. A Blockbuster era, de fato, uma experiência de marca. E o sucesso da Blockbuster no Brasil não era um caso isolado. Ao redor do mundo, a marca se consolidava como referência global em locação de vídeos. A estrutura padronizada, o layout das lojas, o catálogo extenso e a proposta de transformar o aluguel de um filme em uma experiência, tudo isso era parte de uma estratégia internacional. No Brasil, esse modelo funcionou com ainda mais força. O público se identificou com o formato americano, mas viu nele algo novo, quase aspiracional. Enquanto nos Estados Unidos, a marca se espalhava por bairros residenciais e cidades pequenas, aqui ela chegou com força nos shoppings, nas avenidas centrais e nos bairros nobres. Era como se a Blockbuster representasse uma espécie de cinema em casa com glamour. E essa imagem, reforçada por campanhas, slogans e vitrinas iluminadas, ajudou a empresa a se tornar sinônimo de qualidade e modernidade por mais de uma década. E mais, muitos jovens passaram a ter seu primeiro emprego ali, como atendente ou operador de loja. A rede treinava os funcionários com padrão internacional e muitos relatam que trabalhar na Blockbuster era, naquela época, quase como trabalhar numa multinacional do entretenimento. Para muitos brasileiros, foi ali que nasceu o hábito de assistir filmes em casa com qualidade, conforto e variedade. Era um tempo em que a Blockbuster não era apenas uma empresa, era parte da rotina, da cultura pop e da memória de uma geração. Mas, como toda a era de ouro, a da Blockbuster também começou a mostrar sinais de desgaste. Na segunda metade dos anos 2000, o comportamento do consumidor brasileiro começou a mudar. A internet já fazia parte das casas, o acesso à banda larga se tornava mais comum e com isso surgiram os primeiros downloads ilegais, fóruns de compartilhamento de filmes e, aos poucos, o streaming. Ir até uma loja física para alugar um DVD já não parecia tão conveniente quanto antes. Internamente, a operação da Blockbuster no Brasil também começava a perder fôlego. Com custos operacionais altos e queda no volume de locações, o modelo tradicional já não entregava a rentabilidade de anos anteriores. Segundo dados de mercado, o negócio exigia reestruturação imediata para continuar viável. Foi nesse cenário que, em janeiro de 2007, a Lojas Americanas S.A. anunciou a compra de 99,99% da BWU Comércio e Entretenimento S.A., empresa que operava a marca Blockbuster no Brasil desde 1995. O valor da transação foi de R$ 186,2 milhões e incluía 127 lojas ativas em todo o país, além do direito exclusivo de uso da marca Blockbuster por 20 anos. A estratégia da Americanas era clara: aproveitar a estrutura das lojas para implementar o conceito de American Express, um formato híbrido de varejo que unia aluguel de filmes, vendas de snacks, brinquedos, eletrônicos e itens de conveniência, tudo num só ambiente. Por fora, muitas lojas ainda exibiam o nome Blockbuster nos letreiros. Mas por dentro, o layout já refletia outra proposta: menos corredores de filmes e mais prateleiras de produtos da Americanas. Nesse mesmo período,
a Netflix crescia rapidamente nos Estados Unidos e serviços como YouTube, iTunes e os populares sites de torrents começavam a influenciar o consumo audiovisual no Brasil. O modelo de locadora física, até então consolidado, começava a parecer lento, caro e ultrapassado. Em 2010, a matriz americana da Blockbuster entrou com pedido de recuperação judicial, o que acendeu um sinal de alerta no mercado. Mas a Lojas Americanas se posicionou publicamente, dizendo que a operação brasileira não seria afetada, já que operava sob licenciamento e tinha gestão totalmente independente desde 2007. Mesmo assim, o declínio foi inevitável. Aos poucos, as lojas passaram a reduzir o espaço destinado a filmes, limitar a quantidade de lançamentos e deixaram de repor estoques de DVDs e jogos. O público notava. Os títulos estavam repetitivos, os lançamentos atrasavam e a variedade diminuía. Em 2013, a empresa encerrou oficialmente o serviço de entrega de DVDs que havia sido implantado anos antes como tentativa de acompanhar o modelo da Netflix. Com isso, o que restava da operação da Blockbuster foi gradualmente desmontado. Sem nenhum anúncio oficial de encerramento, as lojas começaram a ser reconvertidas em unidades tradicionais das lojas americanas, enquanto outras simplesmente fecharam suas portas discretamente. Foi um fim silencioso, sem campanha de despedida, sem nota de agradecimento ao público, sem sequer um comunicado nos jornais. A marca que um dia simbolizou o futuro do entretenimento simplesmente desapareceu das ruas, dos shoppings e da memória do público. A Blockbuster pode ter saído silenciosamente das ruas do Brasil, mas ela não saiu da memória. Durante mais de uma década, ela foi mais do que uma locadora. Foi parte da vida de milhões de brasileiros. Era a escolha do filme no fim de semana, o passeio em família, a indecisão entre uma comédia ou um suspense, o tempo gasto entre prateleiras, lendo sinopses, olhando capas, apostando no desconhecido. Era aquele hábito que fazia o simples ato de assistir a um filme virar um evento. Você lembra das fitas de VHS em caixinhas azul e amarelas? Dos DVDs com selo da loja? Do som das etiquetas passando no scanner? Dos comerciais na TV dizendo "vá até a Blockbuster mais próxima"? Até os empregos deixaram lembrança. Muitos jovens brasileiros tiveram ali seu primeiro contato com o mundo do trabalho. Foram atendentes, estoquistas, gerentes e, no fundo, apaixonados por cinema. Mas talvez o verdadeiro legado da Blockbuster no Brasil seja outro. Ela nos ensinou a valorizar a experiência. Antes do streaming, era preciso escolher, esperar, devolver, buscar de novo. E isso criava uma relação diferente com o filme, com o momento, com as pessoas à sua volta. Hoje tudo está a um clique de distância. Mas talvez justamente por isso falte o encanto de antes. Você já alugou um filme na Blockbuster? Lembra qual foi o primeiro? Ou aquele que você viu tantas vezes que nem precisava rebobinar? Conta aqui nos comentários, a gente quer saber. E se essa história te trouxe boas lembranças ou te fez enxergar o valor do tempo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem viveu essa época com você. Porque às vezes uma marca não desaparece, ela só muda de lugar, da vitrine para a memória. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!